Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Eu hoje tenho o grato prazer de ter comigo um conjunto de pessoas da Escola Superior de Educação de Coimbra, a minha escola, é com enorme gosto que eu os recebo aqui, que lhes agradeço o facto de terem vindo no lançamento ou na apresentação de 2 livros de uma temática muito necessária, porque é uma temática inclusiva. Não é? Estamos a falar de língua gestual portuguesa, estamos a falar de inclusão de surdos e de permitir que os surdos tenham o mesmo acesso que os ouvintes nas várias vertentes artísticas, nomeadamente na música, na poesia, e que as vejam de forma diferente, mas que que consigam participar na mesma, ter este acesso às atividades artísticas como têm todos os ouvintes. É um direito de todo o ser humano. E como nós sabemos que as artes têm uma grande importância no desenvolvimento permanente do ser humano, é importante que todo o ser humano tenha acesso às artes. Eu não foi para me ouvirem, com certeza que vieram, e também não é para me ouvirem que estão aí em casa, mas eu tenho aqui do meu lado direito os autores dos 2 livros, o Pedro Oliveira, Pedro Palaus, Isabel Correia e Neuza Figueiredo. Não, Rafaela Silva. Peço desculpa, Rafaela Silva. Exatamente, peço desculpa, Neuza. Tenho as pessoas que vão apresentar o livro, a Neuza e a Joana Conde. A Neuza que é Figueiredo? Santana. Também não é Figueiredo, mas não faz mal. Porque é que eu hoje estou com a palavra Figueiredo? Peço desculpa. E aqui ao meu lado, que está farta de trabalhar já, ainda agora começou, a Daniela. Também não. Andreia, pronto. Peço desculpa, mas eu dou-lhe as amêndoas na Páscoa. Pronto, mas estamos aqui essencialmente para ouvir falar destes livros, ouvir falar de propostas que têm para nos apresentar através destes livros. E vou então deixar a Joana e a Neuza falarem, que é para eu não dizer mais tolices. Muito obrigada. Obrigada. Bom, muito obrigada, Cristina. Boa tarde a todos e a todas. E que melhor do que uma tarde, final de tarde, para nós apresentarmos obras desta qualidade, não é verdade? Bom, tal como podem ver, decidimos transformar o lançamento destes livros num formato mais dinâmico e interativo, quase como se fosse um diálogo aqui entre nós. Esta decisão prende-se por 2 motivos, porque 2 dos autores se repetem e também por serem 2 livros baseados em trabalhos artísticos, de tradução, de interpretação, e por esses motivos isto fez muito sentido nós dividirmos esta tarefa, como se de uma gala se tratasse. Afinal de contas, obras baseadas em interpretações performativas requerem uma apresentação glamourosa e inovadora, não é? Se calhar devíamos ter trazido roupa, como é que eu ia te explicar, assim, vestidos de gala e trazido mais, não é? Ups. Bom, eu vou começar por apresentar o livro, este aqui, que é o mais interessante dos últimos tempos. Chama-se Signo Poesis, uma proposta de tradução de 2 livros de Fernando Pessoa. Aliás, vamos, não, porque é assim, não vamos querer fazer um concurso das obras, porque se assim for, então tem que apostar nesta obra, que é Amar pelos Dois, interpretação de música em língua gestual portuguesa, uma proposta e um desafio. Se calhar... Bom, desculpem-nos, caros autores, sim, e público aqui presente e aí em casa, e acho que temos que trabalhar, porque afinal de contas pagam-nos para isso, não é? Sim. Então, hoje temos o privilégio de apresentar estas 2 obras, que apesar de serem muito diferentes, que cruzam os seus caminhos, porque ambas se baseiam na adaptação de textos poéticos com beleza e com rigor na sua análise. E antes de vos darmos a conhecer as obras, porque não podemos dissociar os seus autores, tendo em conta que participam em ambas, temos autores comuns,
vamos partilhar convosco uma breve descrição dos mesmos. Então, eu gostaria de começar por apresentar a Rafaela Cota da Silva. É conhecida pela sua grande entrega ao projeto Music Sign, projeto que revolucionou a forma como a comunidade surda portuguesa acede às músicas de pop em Portugal. Criou também um canal no YouTube e umas páginas nas redes sociais com o seu colega e amigo Pedro Oliveira. Também é reconhecida pela comunidade surda como sendo uma excelente intérprete de língua gestual, onde o rigor e a elegância são base do seu trabalho. Estando a falar de obras artísticas, tenho de vos fazer um breve resumo das performances do Signa Poesis. Pedro Oliveira tem uma inata paixão pelas artes e, sendo intérprete LGP, tem vindo ao longo dos anos inovando na forma como leva a arte cênica à população surda, vindo a distinguir-se na sua carreira enquanto intérprete LGP, nomeadamente na ESEC. Como sempre mostrou talento para o teatro, para a interpretação de papéis, de personagens, destacou-se muito cedo nesta área e, quando ainda frequentava a licenciatura em LGP, já interpretava músicas, tendo formado par com a Rafaela no projeto muito apreciado e aclamado pela comunidade surda portuguesa e já referido pela Joana, os Music Sign. O mundo do espetáculo sempre foi o contexto onde se sente livre e, como grande apreciador da obra de pessoa, junta-se a outra amante de poesia, a Isabel Correia. Isabel Sofia Calvário Correia apaixonou-se pela língua gestual portuguesa a partir do momento em que começou a aprendê-la. E como linguista que é, passou a estudá-la com afinco e determinação, sempre em prol da sua divulgação, valorização e reconhecimento linguístico. Como utilizadora proficiente da LGP e do português e detentor de um vasto conhecimento da área da linguística, tem sido um elemento fundamental na composição das adaptações inesquecíveis e inovadoras que os Signa Poesis criam e uma valiosa aliada na investigação e escrita desta obra em especial. Esta minha, não é? Exatamente. A Isabel, também a autora deste livro, é uma académica apaixonada por desafios, sejam mais tradutórios, sejam mais poéticos. A verdade é que a sua singularidade na forma como vê e respeita a língua gestual portuguesa tem sido de suma importância, tanto para a comunidade surda portuguesa, bem como para a comunidade académica. Quem também lia estas duas obras, agora Neuza é a tua vez, estas duas obras, é o nosso ilustre Pedro Valaus Custódio. De facto, é um nome ímpar no que concerne à arte de ser e de se expressar, tendo deixado o seu cunho em inúmeras obras enquanto autor, coautor e organizador. Subejamente conhecido pela sua elegância e requinte, quer no trato humano, como na escrita, é um comunicador por excelência, sendo a sua carreira de professor-coordenador marcada em grande parte pela direção de diversos órgãos e de gabinetes cruciais para o funcionamento da ESEC. As suas palavras são como veludo, pelo que a contribuição nestas duas obras vai certamente engrandecer ainda mais a linguagem sábia, estética e poética. Bom, após conhecermos os nossos autores, eu vou falar deste livro, vou fazer um breve resumo sobre de que é que trata, é um livro, além de um livro, é um recurso científico-académico e que analisa as especificidades linguísticas da escrita pessoana e da interpretação, ou melhor, da tradaptação em língua gestual portuguesa, resultando em performances únicas e apaixonantes. A forma como esta obra foi escrita, a escolha das palavras e as construções frásicas artísticas vêm transpor as sensações vividas a quando da leitura de pessoa. É uma obra que associa as adaptações artísticas dos Signa Poesis e uma análise linguística das escolhas lexicais e dos recursos utilizados para a performance em língua gestual, dos dois textos sublimes de Fernando Pessoa, que, embora tão distintos na sua forma original e na gestuada, têm traços comuns. Para se interpretar poesia é necessário dar muito de si, não só na composição do texto de chegada, mas porque estas performances denotam dança, arte, drama, colocando o corpo em destaque, um orgulho em mostrar a rima, a sonoridade poética. O primeiro texto que analisam neste livro refere-se à carta da Corcunda para o Serralheiro, o que inova pelo facto de ser o único trabalho do heterónimo feminino de Pessoa, Maria José, e por ter sido redigido em formato de prosa, ao invés da poesia que conhecemos das obras ortónimas ou heterónimas. Para tal, gostaria de vos ler um pequeno excerto sobre o processo de composição dos autores, que diz assim: ainda que a carta seja um texto epistolário narrativo, procuramos que as nossas escolhas lexicais
fosse ao encontro de uma harmonia visual que respeitasse o teor do escrito pessoano, mas que também fosse significativo para o público surdo. Algo bastante interessante e analisado ao longo deste primeiro capítulo foi a motivação para as escolhas lexicais, de tradução, de postura. Por exemplo, o próprio intérprete estava assim curvado para imitar a corcunda que escrevera a carta, ou até relativamente à expressão não manual, bem como a presença de traços da linguagem gestual, que nós normalmente conhecemos como sendo a linguagem corporal, fazendo até alusão à cultura nacional e que acaba por se mesclar com expressões lexicais da língua gestual portuguesa. No segundo capítulo, é analisado o poema Lisbon Revisited, de 1923, de Álvaro de Campos, sendo que a interpretação do poema, em língua gestual, foi baseada no caráter e nos sentimentos do heterónimo, sempre com a presença do infortúnio e o desgosto pela vida cotidiana. A visualização do poema em LGP é impressionante, não só pela força da expressividade do sinal-arte, mas também enriquece pela presença e a intuação dada da voz feminina que acompanha a declamação visual, o que resulta num trabalho muito emotivo, um trabalho bilingue, pujante e uma interpretação inédita, brilhante e sagaz. A análise é muito completa e, além da identificação das ocorrências linguísticas observadas no texto de chegada, reflete e indaga ainda uma série de possibilidades culturais associadas. Não quero dar-vos muito mais informações, como é lógico, não é? Senão teria que vos explicar todo o livro. Gostaria então de vos convidar a consultar este livro, podendo os seus leitores serem intérpretes de LGP, futuros intérpretes, apreciadores de poesia ou até do trabalho de Fernando Pessoa, linguistas, professores, curiosos, apreciadores de arte. Acredito que ninguém ficará indiferente à forma como este trabalho foi desenvolvido, seja pela minúcia na análise, pela riqueza das descrições ou pela apresentação bilingue dos textos. Pelo que vos desejo boas leituras a todos. Muito obrigada, Neuza. Então eu passarei a apresentar Amar pelos Dois, interpretação de música em língua gestual portuguesa, uma proposta e um desafio. Como se recordarão, Amar pelos Dois foi uma canção com letra de Luísa Sobral e cantada pelo seu irmão Salvador Sobral. Esta canção foi vencedora do Festival da Eurovisão da Canção em 2017 e sabido é que a interpretação de textos poéticos musicais requer uma extrema minúcia e é de veras desafiante, mas a Rafaela esteve à altura do desafio. Foi a intérprete que deu visibilidade à canção e permitiu que a mesma chegasse à comunidade surda portuguesa. A forma criativa e exímia como a Rafaela compõe esta adaptação é explanada nesta obra. A análise dos recursos linguísticos e os detalhes teóricos corroboram as escolhas de todo o processo, apresentando-se este livro como uma ferramenta necessária para qualquer intérprete ou futuro intérprete de língua gestual. Para além disso, estas obras são muito raras e, portanto, são fundamentais para a consolidação de conhecimentos e aprendizagem para todos os intérpretes e tradutores de línguas visuais. Também detalha com rigor e qualidade as características da poesia da língua gestual e posteriormente conseguimos elencar a proposta e a análise da interpretação Amar pelos Dois. A análise apresenta-se muitíssimo detalhada e meticulosamente descrita, pois, como facilmente se compreenderá, até se chegar ao produto final, o processo é amoroso, minucioso e cauteloso. Os recursos linguísticos mais usados nos processos de poesia musicada são explanados com detalhe e em foco na interpretação de música, bem como os recursos usados quando se trabalha uma canção. São inúmeros eles, e a Rafaela e o Pedro e a Isabel detalham com muito rigor os recursos linguísticos, extralinguísticos, audiovisuais, cênicos, técnicos, entre outros. Qualquer profissional que tenha o desejo de interpretar músicas deve começar por, primeiro, ler esta obra de interesse científico, técnico, profissional e artístico. A performance do intérprete de língua gestual após a leitura atenta e seguindo o processo que a obra detalha com perfeição, conseguirá obter um produto de qualidade e de riqueza harmoniosa.
Para além dos aspectos que se relacionam com as escolhas tradutórias e paralinguísticas que o livro apresenta, ainda refere meticulosamente o processo de gravação, servindo de alavanca à produção de mais músicas com qualidade, elegância, rigor e cuidado que se espera de um produto audiovisual. E como é de uma música, pretende-se também, e passo a citar, que o produto seja leve, seja suave, elegante e que permita realçar a riqueza e visualidade da língua gestual. Também, a propósito deste livro, servir como maior disseminação, tanto da língua gestual, bem como da própria comunidade surda, junto do público em geral. E a verdade é que esta obra serve também como motor do empowerment da comunidade surda, pois o resultado final que serviu de base a este livro traz à luz um trabalho que respeita e dignifica a língua gestual, colocando-a em primeiro plano e também valorizando a sua cultura através do sinal-arte. Por isso, muitos parabéns pela belíssima obra que se pode dizer de arte que vocês produziram. Então, resta-nos desejar as maiores felicidades a todos os autores e que nos presenteiem com mais obras de exímia qualidade como estas que aqui tivemos a honra de apresentar. E passamos de imediato a palavra aos autores, no caso nos quererem presentear com a sua arte comunicativa, que tanto nos apraz. Portanto, a palavra é vossa. Eu começo, se me permitem, por ser o mais velho, claramente o mais velho, não mais experiente, mas seguramente mais velho, e quero agradecer em primeiro lugar a oportunidade que o Centro Cultural, o Instituto Politécnico de Coimbra, nos oferece hoje, dando-nos a oportunidade de estar aqui a apresentar dois de vários livros que foram produzidos nesta linha de investigação e que merecerá um comentário depois também da minha parte e certamente da parte da Isabel. E para além desse agradecimento quero também mostrar a minha gratidão e a minha surpresa pelas palavras tão laudatórias das nossas pivôs desta gala, que é uma gala improvisada e que nos surpreende, e eu estou a ser autêntico porque nós, na nossa forma de estar, não ensaiámos nada, não preparámos nada da apresentação e estamos aqui literalmente, e eu sublinho, literalmente a improvisar, o que é de todo um gosto nestas circunstâncias. Quando falamos de arte, de literatura, temos que ser objetivamente genuínos e, portanto, não é necessário fazermos grandes discursos preparatórios. Eu concordo com uma grande parte das coisas que vocês acabaram de afirmar, exceto aquelas que se referem à minha pessoa, e não é por enfim, falsa modéstia, é mesmo porque acho que não as mereço. E tenho duas pequenas considerações que eu espero que sejam breves, se bem que ser breve não é uma das minhas qualidades. Porque eu pertenço a uma geração muito palavrosa e que se tem de sempre disciplinar para não exceder o tempo. E eu vou de facto tentar ser breve. Estes dois livros, repito, dois de outros que foram produzidos e que estão, felizmente, neste momento, a ser também elaborados nesta linha de investigação. E é importante sublinhar este aspecto, resultam de uma feliz coincidência que é um encontro entre uma circunstância e uma linha de ação e de gestão da parte da Presidência da Escola Superior de Educação. É muito importante que se refira a quem o leitor, mesmo que não esteja nada atento ao conteúdo e que veja só a capa e a contracapa, verá que na contracapa, para além do logo da Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra, aparece-nos apoio de Núcleo de Investigação em Educação
formação e intervenção. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes livros nasceram desse tempo e dessa circunstância também, que foi a atual presidência da Escola Superior de Educação ter apostado em boa hora numa dinâmica de investigação interna, de forma a visibilizar o trabalho que é realizado dentro das suas portas, das suas paredes. E há muito trabalho que se faz e que, se não tivesse esta oportunidade e este apoio, não teria nenhuma hipótese de ver a luz do dia. Estes 2 livros são duas formas em que esse apoio se materializou e, na minha opinião, e sei que essa é a opinião também da Isabel e do Pedro e da Rafaela, nós estamos gratos por a gestão da ESEC ter cedido, à semelhança de outras casas e de outras instituições de ensino superior, a ter decidido apoiar a divulgação de trabalhos de natureza científica. E estes trabalhos são realmente de natureza científica, mais científica até do que pedagógica. E esse cruzamento, falta ainda a tal circunstância que concorre para ela, que é a seguinte: é que a Escola Superior de Educação de Coimbra tem uma excelente licenciatura amigo-gestual e também um mestrado profissionalizante, que nos singulariza, que nos distingue, que nos honra, e eu penso que podemos dizer isso com alguma vaidade, que nestes casos nos fica também bem, porque é uma vaidade institucional, não é uma vaidade pessoal. Nós somos um coletivo. Este trabalho que foi realizado, aliás, nota-se que é muito coletivo, é exatamente fruto dessa interseção muito feliz de termos, a nível nacional, um grupo absolutamente extraordinário de pessoas a trabalharem numa língua que, eu costumo dizer, às vezes em conversas que temos mais em privado, está na sua primeira infância. É uma língua ainda que está a dar os seus primeiros passos, que carece de instrumentos de legitimação, de afirmação institucional, política. E esse facto de nós estarmos a produzir numa linha nova, absolutamente nova e inovadora, é um grande desafio para todos nós. Para nós que trabalhamos como professores nestes cursos, mas também para a afirmação da política linguística da língua gestual ou da língua de sinais, como quiserem. E esse desafio tem nestes 2 trabalhos 2 grandes pilares, 2 grandes alicerces. Haverá outros, certamente. Eles são, como as nossas queridas colegas afirmaram há pouco, de facto muito diferentes, mas estranhamente muito semelhantes. Amar pelos 2, porque realmente é um trabalho que, a nível nacional, é praticamente ímpar. O trabalho que a Rafaela desenvolve é um trabalho que não tem praticamente eco em termos de comparativos com nada do género em Portugal, a interpretação da música para a língua gestual, e que é também dentro da esfera da arte, pretende levar ao surdo uma proposta de tradução de textos de Fernando Pessoa, uma adaptação. Qualquer um deles são produtos absolutamente únicos, incrivelmente complexos, extraordinariamente trabalhosos. E eu vou deixar depois os colegas falarem sobre isso. Têm por trás deles centenas de horas
de hesitações, opções, hipóteses, soluções que se adotaram e depois abandonaram, de recuos, de avanços. Quem trabalha em tradução sabe o que é que significa esta tarefa. Nunca está terminada e mesmo depois do trabalho finalizado, a ideia de que podia ter-se feito de outra forma. Mas isso é muito, muito típico. Portanto, eu queria, sobre estes 2 livros, nos quais eu participei com uma pequena parte, reconheço que os créditos são dos meus colegas que me acompanham. Eu fiz um trabalho maioritariamente de enquadramento teórico em ambos os casos. É um trabalho cujos créditos, repito, devem ser distribuídos sem parcimónia por eles, os 3. Pronto, e eu disse que ia ser breve, coisa que não quero ser. Sem mais delongas, passo a palavra à Isabel. Vamos usar o critério da idade. Vamos usar o critério da idade. Por acaso não me parece bem. Acabamos sempre por usar este critério. Tem que haver um critério e usemos então o da idade. Enfim, não? Uma pessoa tão elegante como tu dizer uma coisa dessas. Enfim. Boa tarde também, ou bom fim de tarde aos presentes e a quem nos está a ver e a ouvir. O meu colega e amigo já disse grande parte. É evidente que, e começando por algo institucional e repetindo que deve ser vincado, porque nem sempre há essa vontade, e a ESEC tem feito da língua gestual portuguesa uma área tão digna como outra qualquer. Isto não seria necessário ser dito, mas ainda o é pelas palavras que o Pedro disse. Normalmente a língua gestual está sempre um bocadinho mais lá para baixo. Foi um caminho que se fez ao longo dos anos, nem sempre foi assim, foi um caminho que se foi construindo, como todos os caminhos que se constroem, mas de facto a forma como, quer em termos organizacionais e institucionais, a ESEC trata esta área, merece-lhe o verdadeiro estatuto de inclusão, porque está muito na moda ser inclusivo, mas depois das bonitas palavras aos atos vê-se muito pouco, e a ESEC tem o mérito de ter feito do seu próprio esforço a inclusão de intérpretes para todos os cursos e para todas as licenciaturas, intérpretes profissionais, e não fazer remendos como muitas outras casas fazem, e sendo que este trabalho começou dentro desta unidade orgânica, já se vai vendo noutras unidades orgânicas e também em termos de politécnico, e o caminho começou porque a ESEC entendeu a língua gestual portuguesa da mesma forma que entende as outras áreas. Não com carinho, porque dispensamos isso, porque isso tende a ser um fator de menorização, não queremos carinho, isso é uma coisa da esfera pessoal. Queremos ser como os outros, e o grande mérito da ESEC é não privilegiar a língua gestual, é vê-la como outra área que tem dentro da sua casa, e este é o grande mérito. Depois, o segundo mérito que o Pedro já mencionou foi, de facto, a ESEC apostar na investigação e deixar nas mãos dos investigadores, que somos nós, a cumprir essa aposta. E agora, já que estamos a falar de vaidades, eu também vou ser vaidosa e acho que a linha que tenho o grande privilégio de coordenar, que se insere no núcleo de investigação que o Pedro falou, agora, a linha que se dedica ao estudo das várias línguas de sinais, não apenas esta, não, tem outras publicações de outras línguas de sinais, nomeadamente da língua brasileira de sinais, da língua de sinais brasileira, desculpem, cumpriu o repto que nos foi dado a nós, e porque cumpriu com até uma certa urgência. Nós estamos longe dos palcos académicos, até em termos editoriais,
das grandes áreas privilegiadas hoje em dia pelas medidas que eu costumo brincar a dizer, quanto maior for o tamanho do quadril, maior é a medida, e nós hoje somos medidos aos quadris, como antigamente se fazia, peço desculpa pelo vulgarismo, com as parideiras. Nós ainda não chegámos, nós, língua gestual, ainda não chegámos sequer à existência dos quadris, vamos chegando, temos publicações em alguns quadris e não são muito magrinhos, estão no meio, também não são daqueles muito largos, mas estão no meio. E então nós abraçamos este desafio com a urgência de divulgar, para que não fosse só a ESEC a tratar a língua gestual como igual. É evidente que o propósito destes dois projetos, um que eu acarinho muito, que é os Music Sign, e no outro do qual tenho a honra de pertencer, que é o Signa Poesis, pretendem, evidentemente, traduzir para incluir e para dar acesso. Esse é o primeiro propósito. Mas também pretendem existir porque sim, porque tal como há traduções de Fernando Pessoa para alemão ou para inglês, também as deve haver para a língua gestual portuguesa, por uma questão de acessibilidade e por uma questão de divulgação e por uma questão de investigação. E nós, Politécnico, temos, ou pelo menos eu espelho-me nisso, somos investigação aplicada. E o importante é termos dois projetos de duas pessoas, em primeiro lugar aos jovens, Rafaela e Pedro, nem sei a idade nisto, que têm esse mérito, foram formados por nós. E eu acho que isso também é importante dizer-se. Eu estou aqui para ser vaidosa, vou ser. Foram formados na nossa casa. E estes projetos nasceram de duas pessoas formadas por nós. Portanto, se foram duas pessoas que ficaram, que colheram alguns dos nossos ensinamentos e da nossa filosofia. E estes projetos, que são, sobretudo, de serviços à comunidade, os Music Sign e os Signa Poesis, transformam-se em investigação científica. E é assim que eu vejo a investigação aplicada no Politécnico e agradeço muito à Escola Superior de Educação ter-me dado a oportunidade de contribuir para essa investigação aplicada com aquilo que fui aprendendo ao longo dos anos nesta área. Como as minhas duas queridas colegas disseram, foi uma área pela qual, literalmente, me apaixonei. Vai fazer 18 anos, é da idade do meu filho mais velho. Primeira vez que eu dei aulas precisamente à pessoa que está aqui ao meu lado. E que me comecei a interessar e depois me apaixonei no semestre seguinte, que coincidiu com o início do outro ano letivo, quando tivemos a primeira grande turma de surdos. Como eu levo as coisas a sério, não me limito a incluir, aprendi a língua, como foi dito, e com muito orgulho, uso-a, e orgulho-me muito de, por um lado, ter contribuído no livro que escrevi com o Pedro e com a Rafaela, por dois motivos diferentes. O primeiro foi porque este livro resulta também, O Amar pelos Dois, de um título de especialista, e da professora Rafaela, e a análise que eu fiz foi baseada no seu trabalho. E isso para mim é um grande orgulho, porque acompanhei a Rafaela na licenciatura, no mestrado e agora no doutoramento. E é uma pessoa que eu tenho um orgulho enorme. Não digo como se fosse minha filha, porque não estamos ainda nessa idade. Estamos ainda. Portanto, e depois tive o privilégio de trabalhar com aquela pessoa que sempre foi, sempre há de ser o meu modelo na Escola Superior de Educação, que é o Pedro Custódio. Como pessoa honesta, íntegra, rigorosa e como académico sério. E não é verdade que ele só tenha feito pouco, porque ele não é daqueles que se limita a pôr o nome. Jamais o faria e lhe seria cabimentado pela sua... Sei-me esta palavra agora. Pela sua integridade. Jamais ele faria uma coisa dessas apenas para aparecer, porque ele não precisa de fazer isso sequer. E, portanto, para mim é um orgulho trabalhar com quem formei, com quem ainda estou a formar, desculpem a imodéstia, e com quem contribui para a minha formação e para o meu modelo. E depois tenho que agradecer a uma pessoa muito especial que também está nesta mesa, que é o Pedro Oliveira, e que acordou em mim uma coisa que sempre me disseram que não tinha valor nenhum, que é a literatura. E foi uma coisa pela qual eu sempre me apaixonei. Porque neste livro eu fiz a análise linguística também com o Pedro, mas também participei nele ativamente, porque nós participamos os dois de forma ativa. E eu agradeço muito ao Pedro ter-me voltado a lembrar que a literatura é tão nobre como a língua gestual, como a linguística ou como qualquer outra arte.
E, por fim, dizer que este trabalho tem estes nomes aqui, mas é um trabalho de todos. E é um privilégio para mim estar aqui com estas pessoas à minha volta, porque eu tenho o privilégio de trabalhar com uma equipa de pessoas fantásticas, uma equipa em que todas contribuem para o bem comum, uma equipa em que ninguém se trai, em que ninguém rivaliza, em que ninguém compete e em que todos temos laços pessoais de honestidade, carinho, afeto e trabalho para o bem comum e para nos orgulharmos da licenciatura, do mestrado e da nossa casa. Estes projetos ontem foram aprovados no Departamento de Formação de Professores, conforme eu disse, quando me pediram para falar sobre eles. Não queremos que sejam projetos pessoais, queremos que sejam projetos da nossa casa. E a nossa casa tem o gosto também de ter estas pessoas que tanto lhe querem bem, a Joana Sousa, a Neuza Santana, a Andrea Esteves, a Rafaela Silva, o Pedro Oliveira, o Pedro Custódio e eu mesma, e que tudo fazem para que sejamos um modelo, e é isso que somos nesta área, e deve-se à nossa honestidade, ao nosso trabalho e à nossa entrega. E eu agradeço muito o dia em que, há muitos anos atrás, a ESEC decidiu fechar cursos e disseram: quem é que se quer converter? Eu fui-me converter, não a uma religião, mas à língua gestal portuguesa. Agradeço esse acidente que aconteceu na minha vida e o facto de ter conhecido das melhores pessoas que pude conhecer até ao dia de hoje. Obrigada a todos. Sendo eu a segunda mais nova, Sim. prefiro usar esta Tens a olhar à ordem. vantagem. Ficas para o luxo. A segunda mais velha, aliás. Bom, então, chegando a minha vez de falar, e tudo aquilo que eu tinha improvisado, como disse o Pedro, que tinha vindo aqui improvisar mentalmente, já foi um bocadinho falado e, portanto, já me roubou a ideia. É sempre assim. Já me roubou a ideia. Pronto, isto de ser mais nova tem também as suas desvantagens, não é? Portanto, antes de qualquer coisa, agradecer em primeiro à Neuza e à Joana as apresentações que fizeram, as palavras que utilizaram, tão meigas e carinhosas. Foi muito interessante ouvi-las. E depois queria também, evidentemente, agradecer à ESEC, como os colegas já fizeram, portanto, pela oportunidade que nos dá de podermos ter isto físico, porque ter isto aqui custa dinheiro e, portanto, ele tem que existir de algum lado. E, portanto, é o facto de a ESEC ter este apoio em termos monetários que faz com que nós tenhamos a oportunidade de publicar isto, e, portanto, não ser apenas algo em formato digital, mas ter algo físico que possa andar de mão em mão, que possa estar em bibliotecas, que possa estar nas casas das pessoas e que não esteja apenas nos ecrãs. Como também já foi dito, este trabalho resulta de um trabalho que eu fiz no título de especialista, mas este trabalho só existe, e apesar de ser uma interpretação feita apenas por mim, é um trabalho que resulta de uma parceria sempre feita com o Pedro. Portanto, apesar de estar aqui o meu nome e de ser eu que apareço na tradução e no vídeo da tradução da música, isto nunca aconteceu sozinha. Portanto, havia sempre uma equipa que não aparece à frente da câmara, mas que está sempre por trás da câmara. E, portanto, nós temos muitos trabalhos em conjunto. Por acaso, aquele que foi feito nesta investigação foi apenas um trabalho individual, mas que resulta sempre de um trabalho em equipa, que é fruto também de uma equipa que já vem de mais trás, porque eu só sei interpretar porque tive professores, e todos os que estão aqui, exceto o mais novo, não é? foram meus professores, e, portanto, eu, se hoje sou colega, há uns anos era aluna, e, portanto, foi uma caminhada muito, muito interessante, e, portanto, como já foi dito também, isto só existe porque, efetivamente, é uma verdadeira equipa de trabalho. Portanto, eu consigo interpretar hoje em dia porque alguém me ensinou, eu consigo fazer uma análise linguística hoje em dia porque alguém me ensinou também, e essas pessoas estão aqui. E no fundo é isto. E no fundo também convém dizer que ela não queria ficar na capa, mas eu insisti, e portanto esta imagem em trama e sombreada da Rafaela, que faz parte da interpretação, obviamente, e fui eu a tomar a decisão final. Aliás, em ambas as capas a decisão foi minha, e na verdade a editora com a qual a ESEC tem trabalhado para estes
livros, tem sido muito solícita, tem feito um trabalho extraordinário do ponto de vista gráfico e, enfim, editorial em geral. E esta capa, convenhamos, está muito bem conseguida a partir de uma imagem de um espetáculo que penso que terá sido... É do vídeo mesmo. É do vídeo, sim. Do vídeo Sim, eu tanto não queria que nem fui eu que escolhi a imagem. Sim. É da minha responsabilidade. Portanto, obrigada. Eu, sendo o mais novo e sendo o último, não há muito mais a acrescentar após isto do que... Lês o livro, Exato. Lês uma passagem. É melhor. Começar por agradecer à fantástica apresentação que tivemos. Uma pessoa não estava a contar com algo tão bom, tão brilhante. Também dizer e agradecer à ISEC por apoiar estes dois projetos. Eu vou falar tanto dos Music Sign como dos Signa Poesis, uma vez que faço parte dos dois. Porque foi lá que nasceu, foi lá que vieram estas ideias, e estas ideias também tiveram um grande apoio desta equipa fantástica que hoje aqui está. Agradecer também ao Centro Cultural por nos ter sempre recebido, principalmente aos Signa Poesis, por nos deixar apresentar aqui o nosso trabalho e mostrar o que é que nós fazemos. E nos desafiar. E nos desafiar também, já houve uns bons desafios. Este livro resulta análises de 2 textos de Fernando Pessoa, que foram aqui apresentados no Centro Cultural também. Com uma distância de quanto tempo entre um e outro? A Corcunda foi em junho de que ano? Foi ali da janela. Foi. Estávamos no Covid, sim. 2021? 2019. Não, Covid era Covid. 2020, eventualmente. 20. E o Lisbon Race do Pessoa. Ele não chegou a ser apresentado. Chegou já a ser apresentado e inserido num outro ciclo. Quando é que foi? Já foram algumas Sempre 2 vezes por ano. É isso. Sim, foi em 20. Já foram feitas Nos Mas não 3. Sim, é verdade, sim. Não, 3, porque vimos ao Dia da Língua Portuguesa, ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, ao aniversário da morte e do nascimento. E veremos agora para o ano com outra coisa que não se pode dizer. Não, o Lisbon foi apresentado o ano passado. Ano passado, foi ano passado. Foi o ano passado. Foi o ano passado, sim. 22. 22, sim. Mas houve várias outras coisas por meio. Desculpa, Pedro. Sim, nós tentamos em cada apresentação trazer um heterónimo para dar a conhecer o mundo de Fernando Pessoa, que tanto eu e a Isabel tanto gostamos e tanto admiramos, o gênio que foi e a obra toda que nos deixou. E que a literatura tem que ser acessível, a música tem que ser acessível, a arte toda tem que ser acessível. Teatro, tudo o que for arte deve ser acessível, porque não devemos olhar só para a literatura como algo que existe, ou não devemos olhar para a arte como, é bonito, existe, está aqui, ok. Não, a arte permite educar, permite-nos crescer enquanto pessoas e provoca mudanças sociais. Temos muitas mudanças sociais que aconteceram pela da arte. E é por isso que eu tanto gosto da arte, e é por isso que eu quero ver a arte acessível, desde a literatura, músicas e peças de teatro, que também fazemos interpretação de peças de teatro, a Rafael também, a André também, para haver acessibilidade. Porque só assim é que evoluímos enquanto pessoas, e só assim é que a sociedade avança. Pronto, não há muito mais a dizer. Obrigado a todos. Queria só, mais uma vez, agradecer aos autores destes tão belos livros e tão necessários livros, o Pedro Oliveira, o Pedro Palaus, vamos ver se eu agora não tenho a Isabel Correia e a Rafaela. E queria agradecer também a excelente apresentação destas 2 obras, realizada pela Neuza e pela Joana. Obrigada por nos terem permitido este momento tão interessante. Obrigada também por nos terem permitido conhecer o trabalho que está a ser feito na ESEC e que é um trabalho que não é só importante para a ESEC, é importante a nível nacional e até mesmo pode dizer-se a nível internacional, porque há algumas das coisas que se fazem de análise
podem ser depois utilizadas noutras línguas de sinais. Sim, incluem o Brasil. Nós temos uma colaboração com o Brasil que se fortifica a cada ano que passa. Nós não falámos aqui, mas que é importante, Cristina, tens razão. E, portanto, eu acho que é um trabalho, parabéns à ESEC também, ali na figura do Sr. Presidente, Rui Antunes, parabéns a todos pelo belíssimo trabalho que têm feito ao longo destes anos e que está a dar um fruto que começa a ter visibilidade, grande visibilidade, e que eu só espero que não percam esta embalagem e que continuem a trabalhar com afinco, porque nós precisamos deste trabalho. Obrigada, Andreia, não Daniela, por ter estado aqui a acompanhar todo este momento. Obrigada por terem vindo, obrigada lá em casa por terem assistido. Podem assistir quantas vezes quiserem à excelente apresentação, porque vai ficar por aí nas redes sociais. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada.